Boa noite, meu irmão, minha irmã, graça e paz. Bom estarmos juntos mais uma vez para meditar um pouco mais acerca da palavra do nosso Deus. Mais um culto, mais um grupo de oração nos lares, melhor dizendo, mais um gol em que nós vamos refletir um pouco mais sobre aquilo que foi pregado no domingo. O pastor fez uma exposição em 1 Coríntios 15, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, onde ele falou sobre o texto de Paulo que trata da ressurreição e dos impactos da ressurreição na nossa vida. Nós vamos ler esse texto, nós vamos meditar um pouco mais acerca desse texto e extrair um pouco mais de ensinamentos desse texto, dessa palavra que foi pregada para a nossa vida. Amém? Feche seus olhos, vamos falar com Deus nesse momento. Senhor, nós nos colocamos mais uma vez diante de Ti, diante de Tua presença. Deus, para primeiramente agradecer pelo que o Senhor tem feito por nós nesses dias tão difíceis no qual temos vivido. O Senhor tem nos mantido, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem governado a nossa vida com Sua soberana mão. O Senhor tem agido com misericórdia sobre as nossas vidas. E nós agora estamos diante da Tua palavra, Deus. Queremos ouvir o que Tu tens a falar mais uma vez aos nossos corações. Deus, através da Tua palavra que será lida, edifica mais uma vez as nossas vidas. Assim nós oramos a Ti e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Vamos ler mais uma vez. Diz assim: Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenha escrito em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça, que me foi concedida, não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu, ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, pois afirmam alguns entre vós, como afirmam alguns entre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, a qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Palavra do Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, a ressurreição é um fato incontestável. Por mais que alguns tentem questionar, nós podemos observar nesse texto que o próprio apóstolo Paulo, ele não discute acerca da veracidade da ressurreição. O que Paulo faz simplesmente é apresentar algumas testemunhas oculares, é registrar para os seus leitores, para a igreja de Corinto, que alguns daqueles que ainda viviam, muitos dos irmãos que ainda viviam naquele período, haviam visto, presenciado o Cristo ressurreto. Mas o que é mais importante ainda nesse texto é entendermos, e isso se aplica à nossa vida, que não basta simplesmente crermos que Cristo ressuscitou dentre os mortos. Nós precisamos entender como isso traz impactos na nossa vida, como isso reflete na nossa vida, como essa crença, como essa fé, como essa certeza traz e gera impactos sobre a minha vida, sobre a sua vida, como isso traz resultados positivos sobre a nossa vida. Então, entender acerca da ressurreição é fazer com que também apliquemos os efeitos da ressurreição na nossa vida. Não basta simplesmente termos o conhecimento ou mesmo a crença de que Cristo
ressuscitou. A cruz, a ressurreição se mostra algo extremamente importante para o plano de salvação estabelecido por Deus. Já havia falado isso, até porque já tem 2 semanas que temos meditado acerca da ressurreição de Cristo, porque o domingo retrasado foi o domingo de Páscoa, domingo de ressurreição. Então nós temos refletido já bastante tempo acerca desse tema. E a ressurreição, ela é fundamental, assim como a crucificação de Cristo, a sua obra na cruz do Calvário, para compreender o plano eterno de Deus em salvar os seus eleitos, em salvar os pecadores como eu, como você. A cruz, ela não teria sentido nenhum para nós, isso o próprio pastor Vanderlei esteve pregando no domingo, se Cristo tivesse permanecido morto. Era necessário que o Cristo da cruz se apresentasse também como Cristo, que é o Cristo vitorioso, o Cristo que venceu e triunfou sobre a morte. A ressurreição faz com que tenhamos, meus irmãos, a compreensão de que a obra de Cristo está muito além de uma morte honrosa e exemplar. E aí a gente lembra um pouquinho do contexto da carta da primeira carta aos Coríntios, porque Corinto era uma cidade, a comunidade cristã, a igreja em Corinto, era uma igreja que estava numa cidade chamada Corinto, obviamente, e que era uma cidade grega, muito influenciada pelo pensamento grego. Então a gente está falando de muitas pessoas que já tinham contato com a filosofia grega, com a forma de pensamento grego, em que se pregava uma valorização, como o pastor pregou no domingo, de uma morte. A morte era honrosa, entregar-se à morte era algo muito honroso, virtuoso, considerado algo de grande estima. E não somente isso, quando nós olhamos para a cidade de Corinto, quando nós olhamos para a igreja de Corinto, nós não podemos esquecer jamais a forte ênfase na alma ou no espírito em detrimento do corpo, que também é o resultado de uma corrente filosófica comum da época. Uma corrente filosófica que valorizava, nós já temos falado isso inclusive no estudo da carta de Paulo aos Tessalonicenses, uma corrente de pensamento que valorizava o que é espiritual, o que é imaterial, em detrimento daquilo que é material, que é físico, ou que se aplica também ao corpo. Então, ressurreição é algo que choca a mentalidade grega. Ressurreição é algo que choca a mentalidade grega. É importante entendermos isso, porque Paulo está falando de uma comunidade que está inserida num contexto onde se pensa geralmente acerca disso dessa forma, acerca da ressurreição. Ressurreição seria voltar à escravidão do corpo. Pensa que desafiador para Paulo anunciar a ressurreição e os impactos da ressurreição a uma comunidade que estava inserida num contexto como esse. Pois bem, Paulo ele declara isso. Ele declara que Cristo crucificado, sem a ressurreição, não é um Cristo vitorioso. Era necessário que Cristo, ao terceiro dia, ressuscitasse para triunfar sobre a morte. Na semana passada nós falamos sobre o medo, o desespero que muitos de nós temos, muitos têm, quando se fala acerca da morte. E nós falamos sobre o Cristo que triunfou sobre a morte, como nós temos a certeza de que se Ele triunfou por nós, e nós não devemos temer a morte. Mas hoje nós vamos falar um pouco mais sobre os impactos da ressurreição. O pastor falou sobre alguns pontos na pregação de domingo que nós devemos lembrar aqui. Antes, é preciso entender que nós estamos fazendo isso porque o Evangelho ele só é compreendido verdadeiramente quando não se isola um aspecto da obra de Cristo, mas se trata todo ele como um conjunto, como um todo unificado. Então, a obra de Cristo, por mais que a gente acabe enfatizando mais a cruz, ela não acaba na cruz. Cristo ele ressuscitou, Cristo ele está vivo, Cristo ele há de voltar para buscar o seu povo. Então é preciso que a gente entenda, como igreja, que todos esses aspectos da obra de Cristo, que todas essas fases da obra de Cristo precisam estar completamente alinhadas para que haja em nós uma compreensão clara, não uma compreensão equivocada e limitada acerca da obra de redenção operada por Jesus, operada por Deus em nós através do Filho. Então, dado esse pequeno contexto sobre o pensamento grego que certamente havia naquela cidade, havia naquela região de Corinto, nós podemos olhar para os nossos dias, nós podemos olhar para o nosso tempo
nós podemos perceber que falar de ressurreição também em nosso contexto não é muito fácil. Até porque, se nós olharmos um pouquinho para a história da cultura ocidental, nós vamos ver que no século XVIII e XIX surge um movimento que é o movimento do racionalismo. O que é o racionalismo? O racionalismo é a crença, podemos dizer, de que tudo aquilo que é sobrenatural. O que é o racionalismo? Nós podemos dizer que no racionalismo há uma forte crítica a tudo aquilo que é sobrenatural, a tudo aquilo que é extraordinário, a tudo aquilo que foge da compreensão clara da razão, tudo aquilo que foge do que é natural, sendo obviamente sobrenatural, é desprezado pelo racionalismo. Então, no racionalismo surge uma dura crítica à religião, principalmente ao cristianismo. Por quê? Porque no cristianismo nós temos a crença em milagres, que são fatos sobrenaturais não explicados pela ciência. Podemos afirmar isso com toda clareza. A ciência que estuda as leis da natureza não tem capacidade para investigar o que é um milagre, a natureza de um milagre, porque é sobrenatural. Então você tem uma forte crítica ao cristianismo justamente pelo seu aspecto sobrenatural. O cristianismo não é só sobrenatural, mas os milagres são sobrenaturais, a ressurreição é sobrenatural. Então, essa influência ela ainda existe em nossa sociedade. E falarmos sobre ressurreição hoje também é um desafio, também é desafiador para nós. Mas nós somos chamados para pregar a ressurreição, pregar a obra de Cristo e pregar a obra de Cristo completa, uma obra de Cristo que não acaba na cruz, uma obra de Cristo também que se aplica em nós por conta da ressurreição, e a obra de Cristo que tem a sua consumação quando ele voltar para buscar a sua igreja, para buscar o seu povo. Então, por quê? Por que entender a ressurreição? Por que compreender a importância da ressurreição e entender como aplicá-la à nossa vida? O pastor separou três pontos importantes para a nossa reflexão. Ele esteve pregando isso no domingo e eu gostaria de lembrá-los. Gostaria de lembrar os irmãos. Primeiro, nós devemos entender a ressurreição e aplicar a ressurreição na nossa vida, pregar a ressurreição de Cristo. Por quê? Porque ela marca o início de uma nova era. E essa nova era, como foi pregado no domingo, indica que agora o pecado, a morte, o diabo, o medo estão anulados. Eles não têm mais domínio, poder, controle sobre a nossa vida. Se antes eles, de certa forma, reinavam sobre a nossa vida, em Cristo, na sua obra, na sua morte, na sua ressurreição, nós podemos ter a convicção, a certeza de que surge uma nova era em que essas coisas não mais dominam sobre mim, não dominam sobre você, não exercem domínio sobre a nossa vida. Nós não devemos temer ao diabo, nós não devemos temer a morte. O medo não deve causar em nós um desespero tamanho que faça com que percamos a nossa vontade, que faça a gente perder a vontade de viver. Jesus Cristo, com sua morte, com sua ressurreição, marca o início desta nova era. O reino de Deus está inaugurado, nós podemos dizer, e aí isso nos leva à segunda coisa importante, o segundo ponto importante que nós devemos destacar. A ressurreição de Cristo marca o início dos últimos dias. O que Jesus Cristo fez aqui deu início, como eu disse agora há pouco, ao seu reino. O reino dele foi inaugurado. É evidente que, como já falamos em outros estudos, temos destacado muito isso nesse momento, nessas circunstâncias em que temos vivido, os efeitos desse reino nós ainda experimentamos de forma limitada, não porque esse reino ele tem um poder limitado, não é isso, mas porque nós vivemos numa realidade manchada pelo pecado. Nós somos pecadores, então os impactos, os efeitos desse reino, eles não podem ser sentidos de forma plena, só serão sentidos de forma plena na parousia, que é a segunda vinda de Cristo, que é a volta de Cristo para buscar o seu povo. Contudo, todavia, entretanto, nós já podemos sentir, vivenciar esse reino. Esse reino é manifesto na igreja. A igreja tem a responsabilidade, inclusive, de propagar, de espalhar
a mensagem do reino de Deus. E esse reino foi inaugurado quando Jesus Cristo voltou. E esse reino nós entendemos quando nós estudamos a escatologia, que é o estudo das últimas coisas, que os últimos dias e o reino de Deus são a mesma coisa. Quando Jesus Cristo ele inaugura o seu reino, nós temos o início daquilo que é o escatom, ou seja, as últimas coisas, os últimos dias. Então, a ressurreição de Cristo evidencia isso. O nascimento de uma nova era, primeiro. Segundo, marca também o início dos últimos dias. E isso tem implicações importantes para nós. Por quê? Porque cabe a nós, enquanto igreja, anunciar o reino de Deus e esperar atentamente a sua volta. Então, essa é a segunda implicação da ressurreição de Cristo na nossa vida. E a terceira e última é que a ressurreição de Cristo faz com que a nossa vida seja iluminada pela esperança. Esperança é uma palavra fundamental nos dias em que estamos vivendo. E a ressurreição de Cristo fala a nós acerca da esperança. Até porque no texto que foi lido, o texto que foi pregado no domingo, que nós estamos meditando um pouco mais essa noite, é um texto que vai falar que se Cristo ressuscitou, nós também ressuscitamos. A ressurreição, Jesus Cristo é a primícia daqueles que hão de ressuscitar. A primícia dentre os mortos, que ressuscitou e que por sua ressurreição também nos garante que nós ressuscitaremos no último dia. Então, é por isso que novamente lembramos daquela canção fortíssima que temos cantado constantemente nesse período. É porque Ele vive que nós podemos crer no amanhã, que nós podemos ter esperança no porvir, que nós podemos encarar o porvir. Então, esse é o terceiro ponto. Primeiro, que a ressurreição marca o início de uma nova era, onde o medo, o diabo, o poder da morte não mais tem influência sobre mim, sobre você, sobre a nossa vida, nós que estamos em Cristo. Segundo, marca o início dos últimos dias, porque a manifestação do reino de Deus vai se dando através da igreja que anuncia o reino de Deus, e isso requer de nós também uma espera atenta. E terceiro, traz luz para a nossa vida através da esperança da ressurreição. Se Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos com Ele para a glória de Deus e para gozarmos da eternidade com Ele. Amém, meu irmão? Que Deus assim nos abençoe. Feche seus olhos, vamos falar mais uma vez com Deus. Senhor, mais uma vez nos colocamos em Tua presença para Te agradecer mais uma vez pela ressurreição, pela obra de Cristo na cruz do Calvário, pela ressurreição, Deus, pela certeza que nós temos de que se Cristo morreu, se Cristo ressuscitou, Cristo há também de voltar para buscar o seu povo. Deus, nós Te agradecemos por tudo isso. Ser com o Teu povo nesses dias difíceis, ser com o Teu povo em tempos de guerra como nós temos vivido. Deus, que a ressurreição, que a obra de Cristo, que a redenção tragam dia após dia, renovem dia após dia a esperança do Teu povo. Assim nós oramos a Ti, agradecidos no nome de Jesus. Amém e amém. Muita saudade. Saudade de estar com vocês, de abraçar vocês, de poder sentir o calor humano de gente que a gente ama e ama muito. Mas não apenas isso, podermos cultuar, celebrarmos, adorarmos juntos. Hoje a gente vive isso. Eu aqui, vocês aí. Mas vai ter um dia que nós vamos estar todos juntos novamente. Agora quero dizer para vocês que não é apenas eu que estou com saudade. Tem mais gente com saudade. E eles também estão aqui para trazerem uma mensagem para vocês. Pessoas que vocês amam, pessoas que eu amo, pessoas que vocês admiram e que eu também admiro. Meus amados, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo em cada coração. Gostaria nessa manhã poder estarmos juntos, refletindo na palavra de Deus, onde lá se encontra escrito no livro de Salmo 125, onde o salmista diz: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Então é uma reflexão assim na qual Davi nos traz através do texto sobre Sião, uma cidade fortificada sobre o monte, onde trazia segurança para todos. E assim é o nosso Deus, aquele que nos guarda, aquele que nos fortalece, como nessa manhã nos concedeu a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu amor, que nós possamos confiar a cada dia, a cada instante no Senhor. Mesmo que passamos por momentos difíceis, no qual nós temos vivido nesses momentos da quarentena aí, da coronavírus,
mas nós precisamos ter certeza que a nossa confiança ela está em Deus, não está em homens, não está em nada, senão no Senhor. Então que nós possamos a cada dia continuar confiando no Senhor e nos descansando nos braços dele, porque ele é o nosso Monte Sião, ele é o nosso porto seguro. E que o Senhor abençoe a todos que nesse momento estiver ouvindo essa meditação, assim como serve para mim, serve para todos vocês, mesmo aqueles que não são da igreja, mas têm tido acesso ao nosso site. Que o Senhor os abençoe nesse dia e dê a tua paz, a tua alegria, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Boa noite, meus irmãos. Esta noite eu gostaria de deixar uma palavra para os irmãos, uma palavra de ousadia. O livro de Deuteronômio, escrito por Moisés, relata no capítulo 9, versículo 14, onde Deus fala para Moisés que quer destruir toda a nação, devido à dura serviço daquele povo, um povo que mal virava o dia e já estava idolatrando outros deuses. E Moisés se colocou diante do Senhor, o mesmo capítulo 9, versículo 25, fala que Moisés se colocou, se prostrou diante do Senhor 40 dias e 40 noites. E não aceitou a proposta que Deus fez, que dele faria uma nova nação. Mas Moisés se colocou de uma forma que Deus salvasse aquela nação. E devido à oração de Moisés, uma oração do coração justo, que alcançou o coração de Deus e fez com que Deus não destruísse aquela nação. Então esta é a proposta para os irmãos que eu faço nesta noite. Vamos ser ousados, vamos nos colocar diante de Deus, vamos abrir os nossos corações para que as nossas orações, a oração do justo, alcance o coração de Deus e nós possamos passar por esse momento de quarentena e logo logo estaremos juntos novamente, cultuando ao nosso Deus na nossa igreja. Que Deus possa estar nos abençoando e guardando os irmãos. Olá, igreja querida. Boa noite. Que a paz do Senhor e sua proteção esteja sobre a sua casa e sua família. Nesse tempo de pandemia e incertezas, quero trazer para vocês o texto de Salmo 121, que fala assim: Elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra e a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora para sempre. Glória a Deus. O nosso Deus continua no controle de tudo. Ele jamais desamparou sua igreja. Ele tem cuidado de você nos mínimos detalhes. E tudo vai ficar bem. Isso vai passar. Esse tempo de confusão e dúvidas trará para nós maturidade espiritual e nos fortalecerá para continuarmos nossa caminhada aqui até a volta de Jesus. Enquanto isso, igreja, fique em casa, se cuidem, porque se Deus quiser, em breve estaremos juntos novamente, vivendo uma comunhão mais fortalecida e vivificada em Cristo Jesus. Deus abençoe a todos nós. Olá, meus irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor. Hoje nós queremos falar sobre esperança, essa palavra que existe na maioria dos idiomas e que sugere que nenhuma cultura consegue viver sem ela, sem a esperança. Na Bíblia vai ser mencionada mais de 100 vezes. E o que mais vai chamar a nossa atenção é que a esperança bíblica não é fruto de um pensamento positivo. Não é algo que as pessoas têm em si mesmas e nem mesmo uma força especial que uns recebem ao nascer. A esperança é algo que as pessoas desenvolvem em seu relacionamento com Deus. O salmista, em alguns salmos, vai falar várias referências acerca da esperança. Algumas delas ele vai dizer: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Bem-aventurado é aquele que tem o Deus de Jacó como seu auxílio, cuja esperança está no Senhor. As pessoas trabalham e se esforçam, mas contam com o poder
de Deus ao enfrentar e superar os desafios e os perigos da vida. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como de águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Deus como sua própria esperança. E isso que nós devemos ter, Deus como a nossa própria esperança. Ó Deus, Senhor nosso, esperança de todos os confins da terra. O profeta Jeremias vai dizer: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Deus é a própria esperança, no sentido que Ele é a fonte do poder desejado e esperado. Infelizmente, os jornais só vão noticiar hoje o caos, a calamidade, a realidade, tudo de mal que está acontecendo. E assim a esperança vai perdendo espaço e o medo do futuro vai tomando conta do nosso coração e vai nos desesperançando. Por isso que em certa feita o filósofo alemão Arthur Schopenhauer vai dizer que viver é sofrer, com pequenos instantes de felicidade, o que leva a considerar a vida absurda e vazia. Assim é para muitos, e não temos motivo para ter esperança no mundo. Deus, porém, rompeu com a marcha do mundo e derramou esperança viva no nosso coração. Isso deve nos impulsionar a cantar o que cantamos aos domingos, aquela canção que é bem conhecida, que diz: porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Tudo o que desejamos são dias melhores, meus irmãos, dias de paz, dias de segurança, dias de justiça. E esse tempo ainda não chegou. Esse tempo ainda não chegou, mas nós esperamos e sabemos com todas as forças do nosso ser que esse dia chegará, porque o Deus vivo assim nos prometeu. Que Deus abençoe e te fortaleça nesses dias tão doloridos, nesses dias tão cruéis. Que Deus te fortaleça e te dê saúde, te dê paz.